Olá, turma do sétimo ano, aqui é o professor Renato. Iniciaremos mais uma aula de ciência, onde abordaremos aí o reino das bactérias, os prototistas, que também podemos chamar de protistas, e os fungos, certo? Livro de ciência, página 113, é onde iniciaremos aí o nosso conteúdo, falando aí sobre esses seres vivos que podem viver nos mais variados ambientes, certo? E que muitas das vezes são imperceptíveis ao olho nu, só podem ser observados através de microscópios eletrônicos. Dessa forma, as bactérias se encaixam nesse grupo. As bactérias elas são seres vivos unicelulares, ou seja, só possuem uma única célula e são procariontes, ou seja, elas não apresentam citoplasma em volta da membrana da célula como os animais, por exemplo. O formato delas pode variar, elas podem vir através dos cocos, né, que são esferas, ou então através dos bastonetes, os bacilos, que é aquela forma alongada, tá bom? Nem toda bactéria ela é prejudicial ao ser humano. As bactérias elas auxiliam no processo de decomposição de materiais orgânicos, certo? Elas auxiliam na produção, no caso das cianobactérias, do gás oxigênio na Terra, e algumas outras bactérias são usadas também para a produção de alimentos, como os queijos, iogurtes e etc. Sem falar também que o nosso organismo, certo? No nosso estômago existem também bactérias que auxiliam também no funcionamento do nosso organismo. Então, nem toda bactéria ela é prejudicial ao ser humano. Agora nós vamos para o reino dos prototistas ou protistas também, como algumas pessoas costumam falar. Dentro dos prototistas nós temos aí primeiro os protozoários, certo? Os protozoários são organismos unicelulares, já que nós estamos falando de microbiologia, nós podemos aqui perceber que todos esses seres vivos, né, ou pelo menos a sua maioria, só podem ser observados através de microscópio. Então eles são organismos unicelulares, possuem apenas uma única célula e são eucariontes que têm aí o citoplasma aí em volta da membrana plasmática, certo? Eles podem apresentar-se de formas variadas. Aqui no livro nós temos os protozoários que vêm em forma de flagelos, que são aqueles que possuem uma cauda mais alongada, que auxilia tanto na locomoção dentro do organismo, como também na captura de alimentos. Nós temos aqui, desse lado, aqui nós temos os cílios, aqui nós temos os flagelos, que acabamos de falar, e aqui nós temos os pseudópodos. Os flagelos, como eu falei, eles possuem aí uma cauda um pouco maior. Os cílios, eles possuem como se fosse pelos em volta do seu corpo, e também auxiliam na locomoção. Os pseudópodos eles não possuem um corpo bem definido. Como vocês podem observar, a definição do corpo dele é achatado, não tem uma forma definida. Um exemplo de pseudópodos é a ameba. Então, esses aqui são os protozoários, certo? Que fazem parte do reino dos protistas. As algas também, elas fazem parte aí do reino dos protistas, certo? As algas, elas são seres eucariontes e são unicelulares, porém algumas delas também podem aparecer como organismos pluricelulares que têm mais de uma célula. Característica das algas é a dependência total do ambiente aquático, certo? Elas habitam principalmente em ambientes aquáticos e elas têm um papel fundamental no oceano. Por quê? Porque essas algas no oceano elas são, em sua maioria, responsáveis pela produção do gás oxigênio.
Ou seja, esse gás ele é usado pelos peixes e pelos demais seres vivos que vivem no mar, e também não somente no mar, mas também em todo a atmosfera. Então elas desempenham um papel fundamental aí no oceano e também para as nossas vidas. Nós temos também, pessoal, aqui o reino dos fungos. Aqui embaixo temos aqui o reino dos fungos. O que são os fungos? Os fungos são seres vivos eucariontes e podem ser unicelulares ou pluricelulares. Esse termo, como eu já falei para vocês, unicelulares é o ser vivo que possui uma única célula, e pluricelulares é o ser vivo que possui aí várias células, mais de uma. Então, os fungos eles têm aí essa característica que pode ser pluricelular, que aproxima ele mais caracteristicamente dos animais. Nós temos aí vários tipos de fungo. Aqui em cima, nessa parte de cima, o livro traz aqui um exemplo dos tipos de fungo que nós temos. Primeiro nós temos o bolor, que a gente conhece como mofo, costuma aparecer em alimentos, roupas, paredes. Nós temos também o cogumelo, certo? Que é uma espécie de fungo. E nós temos também a levedura. Essa levedura é a mesma levedura que é utilizado nos pães, nas massas, por exemplo, que fazem com que o alimento ele cresça de tamanho. Então essa levedura ela vem através de um fungo, ou seja, nem todo fungo é prejudicial também à saúde, certo? Nem todo fungo é prejudicial à saúde. É claro, por exemplo, o cogumelo. Existem cogumelos que causam micose, porém existem outros que são comestíveis, e em algumas culturas eles são altamente comestíveis. Da mesma forma também a levedura. Então, esses fungos eles são importantes, certo? São importantes na produção de alimentos, também da mesma forma como algumas bactérias. Então, nós paramos aqui nos fungos, e aqui tem uma questãozinha muito interessante, pessoal, falando sobre os vírus, certo? Muitas pessoas não sabem aí a diferença, né, do vírus para as bactérias. E uma das principais diferenças dos vírus para as bactérias é que os vírus eles são acelulares, ou seja, o vírus eles não possuem célula, diferente das bactérias que são unicelulares. Eles possuem apenas aí uma cápsula de proteína, dentro contém aí seu RNA ou DNA, dependendo do tipo de vírus, tá certo? E outra coisa também muito importante é que as bactérias, elas podem sobreviver sozinhas ou em colônias. Elas não precisam ser hospedeiras de outro organismo para poder sobreviver, diferentemente do vírus. Os vírus eles precisam estar aí, eles vivem como parasitas, né? Precisam estar aí dentro de uma célula de um hospedeiro para poder se replicar, certo? É assim com o vírus, por exemplo, do coronavírus e outros demais. Os vírus são combatidos com antivirais, e as bactérias prejudiciais ao ser humano são combatidas com antibióticos, né? Existe aí uma discussão muito grande em torno do vírus, porque alguns pesquisadores, em sua maioria, não consideram os vírus como ser vivos, pois eles não possuem células, diferentemente das bactérias. Então, turma, esse foi o conteúdo de hoje. Nós teremos aí uma atividade da página 117, somente a terceira questão. Então, dúvidas estarei à disposição. Só relembrando, nós falamos sobre as bactérias, falamos sobre os protistas, as bactérias, falamos sobre como ela pode aparecer, as características, bastonetes ou esféricas, unicelulares e procariontes. Falamos sobre os protozoários, nós temos aí os flagelos, os cílios pseudópodos,
falamos sobre as algas também, que são protozoários, falamos sobre os fungos, né, que pode ser o bolor, cogumelo, levedura, e falamos também da principal diferença do vírus para as bactérias. E atividade da página 117, somente a terceira questão. O meu muito obrigado a todos. Dúvidas, estarei à disposição. Até a próxima aula, se Deus quiser.